Buenos dias. Hoje a gente vai trabalhar no capítulo 9 do livro História e Sociedade do oitavo ano de Alfredo Boulos, O Reinado de Dom Pedro I, uma cidadania limitada, com início na página 136. Nesse capítulo a gente vai ver por que o Brasil se tornou independente, as lutas de independência que ocorreram, a Constituição e muito mais coisas que a gente vai discutir por aqui. E o porquê que era uma cidadania limitada. Então, logo de início, a gente já tem aqui hino ao 2 de julho, o hino oficial do estado da Bahia. Por que esse é o hino da Bahia e por que ele é hino ao 2 de julho? Bom, como a gente vai ver daqui a pouco aqui nas lutas pela independência, uma das batalhas, uma das lutas mais marcantes desse período foi a Batalha de Pirajá, que aconteceu na Bahia. Logo que Dom Pedro proclamou a independência, o que aconteceu? O Brasil é muito grande. Então é difícil ele estar no Rio de Janeiro controlando o que vai acontecer no Piauí, o que vai acontecer onde a Bahia, onde era a Cisplatina, por exemplo. Então muitos movimentos, Portugal meio que tentava continuar tomando conta dessas partes do Brasil, e com o tempo, Batalha de Pirajá, Batalha do Genipapo, que a gente vai ver aqui, o povo brasileiro e o exército brasileiro conseguiram afastar os portugueses e consolidar o território do Império Brasileiro. Deixa eu voltar aqui então para vocês verem. É importante saber que antigamente não se comemorava o dia 7 de setembro, não se considerava o 7 de setembro uma data comemorativa como a gente tem hoje em dia. Era o dia 12 de outubro. 12 de outubro não só é o aniversário de Dom Pedro I, mas também foi quando Dom Pedro I foi proclamado o imperador do Brasil. Foi quando ele recebeu a coroação dele e tudo mais e se tornou de fato o imperador do Brasil. E como a gente vai ver com o tempo, nessa aula a gente vai ver que com o tempo ele foi perdendo popularidade, foi fazendo umas decisões assim que, como está no título do capítulo, limitava um pouco a cidadania das pessoas, deixava tipo aquele gosto de o que esse cara está fazendo, né? Daí, com o tempo, foi perdendo popularidade e hoje em dia a gente não comemora mais dia 12 de outubro como independência do Brasil, mas sim dia 7 de setembro, que foi a declaração de independência do Brasil. Quais os motivos que levam alguém a proclamar a independência? Bom, aqui tem 13 listados aqui, tem muitos, pode fazer uma lista para forçar um pouco, mas esses são os três principais. Em 1808 teve a transferência da corte portuguesa para o Brasil. O que essa transferência da corte portuguesa para o Brasil trouxe? Trouxe a elite portuguesa, trouxe muitas coisas, a sede do governo português veio para cá. Então meio que já desenhou uma sede para um governo brasileiro, do Império Brasileiro. Número 2, com a transferência da corte para o Brasil, outra coisa que aconteceu foi a abertura dos portos. Então Portugal parou de ter esse monopólio comercial. O Brasil, que antigamente, antes da abertura dos portos, só Portugal. O Brasil só podia comercializar com Portugal e Portugal podia comercializar com Inglaterra, com quem quisesse. Mas abrindo os portos, a Inglaterra podia vir direto para o Brasil, fazer comércio com o Brasil aqui e voltar. Como você vai fechar isso aí depois que abriu? A elite brasileira que veio se formando aqui assim, o pessoal mais poderoso do Brasil falou, ó, não tem como, né? E depois o restabelecimento dos laços coloniais. De novo, o pessoal que estava aqui não queria de novo voltar naquela situação de laços coloniais, do Brasil depender somente de Portugal, do Brasil ser tipo um filho de Portugal, tem que obedecer, seguir tudo o que Portugal dizia. E como eu falei, o Brasil era muito grande, não só era como é. Se hoje em dia é difícil controlar o país, estando em Brasília, imagina você no Rio de Janeiro controlando as coisas que aconteceu, por exemplo, aqui. Esse aqui é o mapa do Brasil na época, tá? Que, como você pode ver, falta o Acre, tem o Uruguai, que era chamado de Cisplatina, que era uma província. Província é o jeito que chamava os estados antigamente também. Então, qual como mudou bastante o mapa do Brasil? Daí, imagina você está aqui no Rio de Janeiro, controlando, acontece aqui na Cisplatina, acontece aqui no Salvador, é difícil. E aconteceu diversos movimentos separatistas, porque não tinha muito bem uma identidade brasileira na época. E também, como o Brasil é muito grande, o Império Português ficava, vou pegar as partes longe do Rio de Janeiro e continuar meus laços coloniais aqui. Aí teve as batalhas, a mais famosa, igual a gente falou, de Pirajá, que foi um período que a Bahia meio que ficou independente, desde janeiro de 1822 até o dia 2 de julho de 1823, quando a Marinha Portuguesa perdeu a Batalha de Pirajá, e meio que a Bahia passou a ser parte do Brasil de fato e esqueceu Portugal. E a outra foi a Batalha do Genipapo. A Batalha do Genipapo aconteceu onde hoje é o Piauí, e foi o único conflito armado
envolvendo a população. O único conflito que a população pegou em armas para lutar contra o exército português para garantir a participação do Piauí no território brasileiro, no Império Brasileiro. Também teve outros um pouco menores assim, que foram não menores, mas não foram grandes para os locais, mas não tão famosos quanto a Batalha de Pirajá e Genipapo. Teve um pouco no Grão-Pará, que é onde é o Amazonas, Pará, Roraima e Amapá hoje em dia. Teve também aqui na Cisplatina, onde hoje é o Uruguai. Bom lembrar, ó, Batalha de Genipapo não foi só piauiense, foram maranhenses e cearenses contra as tropas portuguesas. O que as tropas portuguesas queriam? Queriam manter aquela parte do Nordeste como parte de Portugal. Os brasileiros ganharam, não foram bem na batalha, acabaram meio que perdendo. Mas nessa aí eles desviaram as tropas portuguesas e deram mais chance do Brasil se consolidar. O exército brasileiro chegar, opa, estamos aqui. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Aqui, ó. Virar aqui. Agora a gente está aqui vendo que um resuminho, bom dar uma lida aqui depois que está explicado um pouco mais conciso aqui na página 138, a Batalha de Genipapo. E aí você se pergunta, qual que é o reconhecimento e como que faz para alguém reconhecer sua independência e qual foi o preço disso? Porque você vai pensar assim, bom, por que eu não vou e faço Taubaté um país? Posso até falar, se eu for prefeito de Taubaté, falar Taubaté é um país, ponto. Mas precisa de alguém para reconhecer. O Brasil não vai reconhecer já. Mas o que adianta? Daí vai que o Brasil reconhece, mas a Inglaterra não reconhece, os Estados Unidos não reconhecem. Tem um negócio na ONU que é todos os países da ONU, hoje em dia, essa parte não. Mas tem que ter reconhecimento, todos os países têm que reconhecer você como país. Se não cai no caso de hoje em dia, trazendo um pouco mais para a atualidade, da Somalilândia. Assim, ela se declara país, só que ninguém reconhece. Só ela se reconhece, mas ninguém. Mas ela opera como país. Meio que essa ideia. A gente vai ver aqui, voltando um pouco antes, que eu esqueci desse slide, aqui uma foto do Whindersson, nosso querido aqui, visitando o monumento da Batalha de Genipapo, e aqui algumas cenas da Batalha de Pirajá em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas é onde fica o aeroporto de Salvador. Então, Lauro de Freitas, na verdade, é praticamente Salvador, né? A gente vem aqui. E o reconhecimento da independência. É importante saber qual que foi o primeiro país a reconhecer a independência brasileira. Foram os Estados Unidos. E o motivo, porque na época, o presidente dos Estados Unidos na época era o James Monroe. O James Monroe veio com essa ideia da doutrina Monroe. A doutrina Monroe era uma América para os americanos. Como os Estados Unidos foram um dos primeiros países da América a se tornarem independentes, a América Espanhola ainda estava meio colonizada, o Brasil até então, e era de interesse econômico para os Estados Unidos que a América Latina se tornasse independente, por questões comerciais e tudo mais, vamos apoiar essa independência do Brasil, vamos reconhecer eles e estimular mais gente faça isso. Porque é uma América para os americanos, tem que lembrar disso. Os Estados Unidos, o primeiro país a reconhecer o Brasil como país, devido à doutrina Monroe. Isso aconteceu em 1824. Depois de um tempo veio Portugal, que reconheceu em 1825, mas não foi de graça, né? Pediu o equivalente a 2 milhões de libras na época, que hoje é 150 milhões de libras. Então, imagina, o Brasil se tornou país já com uma dívida de 150 milhões de libras, praticamente. Então, foi pagando. Terminou de pagar, se eu não me engano, no meio do século XX, se eu não me engano. Depois, um dos principais que tinha que reconhecer, porque era a potência da época, a Inglaterra chegou em 1827 e falou: vou reconhecer você, mas tem duas coisas que você precisa fazer para mim. E o que foi? A renovação do Tratado de Comércio e Navegação por mais 15 anos. O que isso significava? Os produtos ingleses iam continuar pagando só 15% de imposto. Não ia aumentar o imposto, que normalmente acontece. Hoje em dia, trazendo de novo para hoje em dia, você vai importar alguma coisa, vai pagar 40%, 50%, até 100% de imposto, dependendo do produto. Então, 15% é uma taxa baixa, que o Brasil queria aumentar, mas para ser reconhecido ele manteve, devido às exigências da Inglaterra. E outra coisa foi a extinção do tráfico de escravizados no prazo de 3 anos. E aí você volta para a Revolução Industrial. O que
não ter escravizados causa gente sendo paga, e gente sendo paga gasta dinheiro, o que é interesse da Inglaterra chegar e ter mais gente para consumir os produtos deles. Então, a Inglaterra não veio assim, opa, vamos, eu te reconheço, por favor. Tem interesses econômicos por trás disso, né? Deixa eu ver aqui. Opa. E quando você faz um país, o que você precisa, né? O que você precisa quando você faz um país? Aqui, só retomando, o porquê que a Inglaterra exigiu o fim do comércio de escravizados, como eu disse, por causa do capitalismo. Na cabeça dos ingleses, era de fundamental importância libertar os escravos para que estes transformassem-se em trabalhadores livres e pudessem, com seus salários, comprar os produtos ingleses. Bom notar isso aí, que retoma um pouco da Revolução Industrial também, né? E quando você cria um país surgiu. O que um país precisa ter? O país precisa ter sua Constituição. A nossa atual é de 1989. E já teve várias constituições ao longo da história do Brasil. E a primeira do Brasil como Brasil, o Império Brasileiro, foi a de 1824. Teve uma tentativa em 1823, como a gente está vendo nessa foto aqui. Essa aqui é um desenho da Assembleia Constituinte de 1823. Quanto tempo aqui? 1823. Mas não deu muito certo por causa da... Teve um conflito entre o Dom Pedro I, já começou mal, né? Dom Pedro I, a primeira Constituição já teve um conflitozinho e não deu certo a Constituição em 23. Ele teve um conflito com os deputados, ele fechou a Assembleia e criou esse poder moderador. A gente vai dar uma olhadinha agora. Essa aqui é uma foto da primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824. E o que essa Constituição trouxe de novo? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. O que a Constituição trouxe de novo? Bom, além de trazer a monarquia hereditária, o que é a monarquia hereditária? A monarquia hereditária é: eu sou rei, então meu filho vai ser o rei. Não tem eleição, não tem nada. É igual tem na Inglaterra hoje em dia. A rainha Elizabeth morreu, veio o filho dela, que era o príncipe Charles, hoje é o rei Charles. Depois ele vai vir o filho dele, que é o príncipe William, vai virar rei William, e assim vai. Fica na família, na ordem de sucessão. E o que mais pegou e começou realmente a declinar a popularidade do imperador, logo no segundo ano, né, de reinado, ele veio com a ideia de poder moderador. Hoje em dia, até na época, tinha os três poderes, que era o poder legislativo, que é o de deputado e senador, que vai lá e cria as leis. Tem o judiciário, que simplesmente é a parte jurídica, né? Tipo, Supremo, hoje em dia é o Supremo Tribunal, o STF, essas coisas. E também tinha o poder executivo, que hoje em dia quem executa é o presidente, na época seria o imperador. Também tem, em nível menor, o prefeito, o que executa as leis que o poder legislativo cria. E Dom Pedro I chegou com a linda ideia de: vamos criar um poder moderador. E daí eu passo por cima de tudo. Não importa se você não criou essa lei, eu vou lá e crio. Meio que um absolutismo, assim. Eu, praticamente, os outros três poderes são só de enfeite. Eu chego lá, na real, quem governa é o poder moderador. Os outros três poderes são só de fachada na Constituição. Isso começou a gerar uma insatisfação na população. Que, meio óbvio, né? Ninguém quer morar num lugar meio absolutista assim. Daí depois... E aqui uma fotinho muito interessante, assim, um esqueminha bom para anotar. Que o poder legislativo, executivo, judiciário e o moderador que está acima de todos. Então, meio que um regime absolutista disfarçado, né? E é isso. Então, agora vamos falar um pouco da Confederação do Equador, mas essa parte aqui, quem vai falar é o João Gabriel, porque a gente tem que dividir essa aula e ele conhece melhor dessa parte daqui para frente. Obrigado.